Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com a aula de número 46. Isso mesmo, dando início ao nosso conteúdo para a quarta unidade, no capítulo 7, ok? Que tem como tema estrutura das palavras, certo? Então, a palavra na língua portuguesa, ela tem uns elementozinhos que a gente vai estudar agora a classificação de cada elemento desse. Observe só. A palavra é formada por partes menores e a essas partes menores nós chamamos de morfemas, certo? Vamos observar a palavrinha, o substantivo menino. Então, menino, o O é um morfemazinho. Depois a gente vai ver o que é me até o N, certo? Se vocês observarem, se repete. Então, a gente depois vai ver como se classifica esse elemento mórfico da palavra menino. Tem o os, né? Tem o in, nhos. Então, cada elementozinho desse, de acordo com a estrutura das palavras, tem uma classificação, certo? Então, ó, os elementos mórficos das palavras são, primeiro que a gente vai estudar é o radical da palavra. O que é mesmo o radical da palavra, professora? Então, ó, o radical da palavra, eu sempre digo que é aquela parte significativa. Certo? Ó, o radical são elementos comuns às palavras. Então, aquele elementozinho comum que a gente viu aqui, ó, na palavra menino, a gente viu essa partezinha que é comum quando eu disse menino no singular, meninos no plural e menininhos. Então, eu formei outras palavras, mas que eu tenho um elemento comum. Esse elemento comum aqui, que se repete, nós chamamos de radical, porque a partir do radical eu posso formar outras palavras, palavras derivadas, certo? Então, observem aqui, ó, radical é o elemento significativo da palavra. Observe a palavra noivado. Qual seria o radical da palavra noivado? Noivado vem da palavra noivo, noiva, certo? Se eu for escrever a palavra noivo, eu vou repetir até o V. Logo, noivado tem como radical até a letrinha noivo, até a letrinha V. Qual seria o radical da palavra risonho? Risonho é de qual palavra? De riso. Logo, repete-se até a letrinha S. Ris é o radical da palavra risonho. Radical da palavra trabalhar. Quando eu digo trabalhar, trabalhador, trabalhei. Então, eu repeti até a letrinha H. Logo, até a letrinha H vai se chamar de radical. Radical é o quê? É o elemento significativo da palavra. Através dele, eu posso formar outras palavras, certo? Então, aqui, em seguida, vem um elemento mórfico chamado vogal temática. O que é a vogal temática, certo? É aquela vogalzinha, que a gente já sabe quais são as vogais, A, E, I, O, U, né? Então, aquela vogalzinha que vier depois do radical, nós vamos chamar de vogal temática. Por isso que é importante primeiro você aprender quem é o radical da palavra, certo? Aprendendo quem é o radical, você sabe que a primeira vogalzinha que vier depois do radical nós vamos chamar de vogal temática, certo? Observe, eu tenho a palavra campo. Qual é o radical da palavra campo? Quando eu digo campo, camponês, campinho, eu repeti até a letra P. Campe é o radical da palavra campo. Logo, o ozinho que vem depois dele vai se chamar o quê? Vogal temática. A mesma coisa com a palavra vida. Vida, o azinho que vem depois do D, né? Que é uma vogal, vai se chamar vogal temática, ok? Em seguida, vem o elemento mórfico chamado tema. O que é o tema da palavra? Então, é bem fácil. A gente aprendeu o que é radical e a gente aprendeu o que é vogal temática. Para a gente identificar o tema, só precisa a gente pegar o radical da palavra, que eu vou identificar, e com a vogal que vier depois dele, que é a vogal temática, aí nós formamos o tema. Observe aqui, ó, o tema é radical acrescido da vogal temática, ou seja, eu pego o radical junto com a vogal temática, aí eu vou obter o quê? O tema, o elemento mórfico chamado tema. Observe, ó, a palavra é bebe, né? Ele bebe, é um verbo, bebe. Logo, qual é o radical de bebe? Até o B.
E essa vogalzinha que vem depois, que é o E, nós temos vogal temática. Eu juntando os dois, ó, o radical com a vogalzinha temática, eu vou, bebe, vai ter o tema da palavra. Juntamos. O verbo é juntar, juntamos. Qual seria o radical do verbo juntamos? É até o Tzinho, junte, né? Juntei, juntaste, então repete-se até o T. Identifiquei o radical. A vogal temática que vem depois, né? Quem é a vogal? Não é o A? Logo, o junte mais o A dá o quê? Junta. Então, radical mais vogal temática formou o tema junta, certo? Então, lembre-se, tema é o quê? É eu pegar o radical mais a vogal temática que vem depois do radical, aí eu formei o tema da palavrinha, certo? Depois vem os elementos mórficos chamados afixos. O que são afixos? Então, os afixos são chamados de prefixos e sufixos. O que são prefixos e sufixos? São os elementos que eu posso colocar pré. A gente já sabe que pré é o que vem antes. Então, prefixo eu coloco antes, um termo que eu coloco antes do radical. E sufixo é o que eu vou colocar depois do radical. Como assim, professora? Observe aqui, ó. A palavra era pingo. Palavra pingo, certo? Eu criei a palavra respingo, respingou. Respingo, eu não coloquei antes. Qual seria o radical da palavra pingo? Seria até o G, certo? Então, pingo, esse Ozinho aqui seria o quê? Seria o quê? Certo, vogal, você já sabe, né? Então, ó, como eu coloquei o res antes do radical, que é até o G, antes da palavra pingo, logo esse res aqui eu vou ter o afixo chamado prefixo. A mesma coisa é aqui, ó. Viver. Viver, eu coloquei o sobre, sobreviver. Então, o que vem antes do radical da palavra viver vai se chamar prefixo. E o sufixo é o quê? É o que vem depois do radical. Observe a palavra feliz. Então, feliz, o que vem depois dele foi o mente. Felizmente, mente logo vai ser sufixo. Charutaria. Charutaria, né, que vem de charuto. Charutaria, então eu tenho o quê? O aria, que vem depois do radical, vai se chamar também sufixo, ok? Então, quem são os afixos da palavra? São os prefixos e sufixos. Prefixo vem antes do radical, sufixo vem depois do radical, certo? Agora a gente vai ver aqui, vogal ou consoante de ligação. O que é a vogal ou a consoante de ligação? Então, a vogal é aquela palavrinha, né? A vogal A, E, I, O, U, que eu vou colocar ali no meio, certo? No interior da palavra para facilitar a pronúncia. A mesma coisa com a consoante. Eu vou colocar aquela consoantezinha ali no meio da palavra para que eu possa facilitar a pronúncia de uma nova palavra. Como assim? Eu tenho uma palavra, seria a palavra pau, no caso, né? Aí eu tenho paulada. Observe que entre a palavra pau e o sufixo ada, sufixo que vem depois do radical, eu coloquei a consoante, que é uma consoante de ligação, para que desse sentido à palavra pau e ada para que ficasse paulada. Ele tomou uma paulada na cabeça. Então, o L é uma consoante de ligação. A mesma coisa é com gasômetro, gasômetro, né? Seria a palavra gás, mas o sufixo metro, então vai ficar como eu coloquei o O aqui no meio, que é uma vogal de ligação, para que eu pronuncie a palavra gasômetro, certo? Agora vem as desinências. Gente, as desinências elas vão se classificar em desinência nominal, quando se referir a um nome, a um substantivo ou adjetivo, e desinência verbal, quando se referir ao verbo. Então, vocês no ano já sabem identificar o que é um substantivo e o que é um verbo, certo? Então, desinência é um elemento que se acrescenta ao radical para indicar a flexão. Gente, flexão de quê? Em relação à desinência nominal, vai indicar a flexão de gênero e de número.
Em relação à desinência verbal, vai indicar a desinência modo temporal ou número pessoal. O que é modo temporal? Vai indicar o modo, indicativo, imperativo ou subjuntivo, modo temporal. E o tempo, presente, pretérito ou futuro. E quando é desinência, número pessoal? Número vai indicar se singular ou plural e pessoal vai indicar a primeira, segunda ou terceira pessoa, ou do singular ou do plural, certo? Vamos aqui, ó. Desinência nominal informa o gênero ou o número dos nomes. Observe a palavra garotas. Aqui, como elemento mórfico, a gente aprendeu que esse elemento mórfico nós chamamos de quê? De radical, certo? Que é o radical da palavra garota. O azinho é uma desinência nominal de quê? De gênero. Por quê? Porque está indicando o gênero feminino. Já o S é uma desinência nominal de quê? De número. Por quê? Porque está indicando o plural, certo? Então, S, quando eu pedi para classificar, o que esse Szinho aqui, como é que ele se classifica, esse morfema? Aí vai dizer que é uma desinência nominal de quê? De número, porque está indicando o plural da palavra garotas, certo? Aí vem a desinência verbal. A desinência verbal informa o quê? O tempo, o número, o modo e a pessoa de quem? Do verbo. Isso mesmo. Observe aqui o verbo juntássemos. Então, juntássemos, só tem um acentozinho aqui, a Pro não colocou. Juntássemos, certo? Então, o radical do verbo juntar é até o T, tem um radical, né? Junta. Aí aqui, C vai ser o quê? Desinência, modo temporal. Tá indicando o modo, juntássemos, esse C indicando o modo. Lembre-se, sempre você vai classificar sempre modo temporal e em seguida número pessoal, certo? Nessa ordem, modo temporal, depois número pessoal. Aqui o número singular ou plural, no caso aqui é plural, né? E a pessoa, juntássemos, qual é a pessoa? É eu, tu, ele, nós, vós. Então aqui nós, está se referindo a nós. Então é pessoa, primeira pessoa do plural, ok? Mas eu tenho uma observaçãozinha para que vocês não confundam. A gente aprendeu lá no início que existe a vogal temática. Lembram? Então, a vogal temática é aquela que... Quem é que lembra? Quem é que lembra? Então, a vogal temática é aquela vogalzinha que vem depois do radical da palavra. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho a palavra gato, eu tenho a palavra pata e eu tenho a palavra vida, certo? Na palavra gato, eu identifico o radical da palavra gato, eu identifiquei até o T, gato, né? Até o T. Nesse ozinho, quando a gente aprendeu lá no início que a vogal temática, que vem depois do radical, chama-se vogal temática. Então, se vocês fossem me dizer que o O aqui era uma vogal temática, vocês estariam certos? Não. Então, a Pro vai explicar essa diferença. Gente, português é assim, diz uma coisa, depois tem que mostrar outra coisa para que se entenda. Então, na palavra gato, eu tenho um radical, sim, até o T. Mas esse O ele não vai se chamar vogal temática, embora ele venha, a vogal que vem depois do radical diz que é vogal temática. Só que só vai ser vogal temática, observe, a vogal que vinha depois do radical só vai ser vogal temática se essa vogal não indicar o gênero, certo? Da palavra. Se você observar aqui, em gato, o Ozinho eu estou indicando o gênero masculino. É diferente da palavra vida. A palavra vida, eu não tenho gênero, eu não tenho o masculino nem o feminino. Já na palavra gato, eu tenho masculino e feminino. Se o Ozinho indicar gênero masculino e feminino, ou seja, a vogal, no caso aqui a palavra pata, o Azinho está indicando o quê? O feminino da palavra pato. Logo aqui eu vou ter o quê? Uma desinência de quê? De gênero e não vogal temática. Então, lembrem-se sempre, a vogal que vier depois do radical, ela só vai se chamar vogal temática se ela o quê? Se não indicar o gênero da palavra. Que gênero é esse? Gênero masculino ou feminino.
Caso essa vogal esteja indicando o gênero masculino ou feminino da palavra, nós chamamos essa vogal de desinência nominal de gênero. O caso que ocorre aqui em gato, esse O é uma desinência nominal de gênero que indica o gênero masculino. E o ar de pata é uma desinência nominal de gênero que indica o gênero feminino. Já em vida, o mesmo azinho aqui que vem depois do radical é uma vogal temática. Por quê? Porque a palavra vida eu não posso indicar o gênero masculino nem feminino, ok? Então não vamos confundir a vogalzinha que vem depois do radical com vogal temática ou desinência de gênero, certo? Desinência nominal de gênero. Espero que vocês tenham compreendido. Nossa aula de estrutura das palavras termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.